Oi, gente. Como prometido, eu vou falar sobre o arquétipo da águia. Como é uma videoaula, pode ser que fique um pouco grande, mas é completa. Então, se vocês quiserem ir vendo aos pedaços, anotando, façam como achar melhor, ok? Mas é legal saber sobre o arquétipo da águia. O último que eu deixei foi o do gato preto. E hoje nós vamos falar sobre o da águia. É um pouquinho maior o texto do arquétipo da águia. Mas vamos lá. Desculpem, eu estou muito gripada. O que significa o arquétipo da águia? O arquétipo animal da águia está relacionado a atributos como visão de longo alcance, independência, autoestima elevada, poder, força, sabedoria, prosperidade e resiliência. Atualmente, esse arquétipo é utilizado por muitas pessoas que já possuem ou desejam conquistar um cargo de liderança. Afinal, os atributos desse animal servem muito bem a esse propósito. Além disso, esse arquétipo também pode ser utilizado quando você precisa superar um grande obstáculo, busca sua independência financeira, deseja explorar melhor seu potencial, superar suas próprias limitações e viver com mais liberdade. Os arquétipos animais do poder ou animais totens, estão ganhando cada vez mais a atenção das pessoas. Contudo, esse conceito ainda gera diversas dúvidas. Então, para ajudar a compreender de forma mais aprofundada esse assunto, vamos falar sobre alguns tópicos importantes. O que são os arquétipos animais? Há várias maneiras de explicar o que são os arquétipos animais. Em algumas tradições do xamanismo, por exemplo, eles são vistos como espíritos que têm como objetivo amparar e auxiliar os seres humanos em sua jornada terrena. Levando em consideração os conceitos de Jung, podemos dizer que eles se tratam de figuras que carregam um significado simbólico, isto é, trazem consigo um conjunto de características e alguns padrões de comportamento que podem ser utilizados para beneficiar a vida de alguém. Qualquer que seja a sua visão, ao se conectar com seu animal de poder, você tem a chance de obter autoconhecimento, aprender as lições ensinadas por esse animal, além de obter auxílio em questões específicas da sua vida. A origem do estudo dos arquétipos animais. O conceito de animais do poder é bastante antigo, visto que ele é uma parte importante da cultura de povos indígenas em diversos continentes. No início do século XX, esse conceito passou a chamar a atenção de diversas pessoas que começaram a resgatar os conhecimentos do xamanismo, prática espiritual que perdeu espaço nos últimos milênios graças à modernização da sociedade que cada vez mais se afastava da natureza e do modo de vida dos povos considerados primitivos. Ao longo do século XX, diversos estudiosos, como o antropólogo Michael Harner, o antropólogo e escritor Carlos Castaneda e o historiador Dee Brown, se voltaram ao estudo do modo de vida e das práticas espirituais dos povos indígenas, o que inclui o conceito de animais de poder. Hoje, essa ideia vem ganhando cada vez mais espaço, não só entre aqueles que se interessam pelo xamanismo,
mas também por pessoas que buscam desenvolvimento pessoal. O arquétipo da águia, por exemplo, é utilizado por pessoas em cargos de liderança ou por quem deseja alcançar grandes objetivos. Os animais do poder do ponto de vista junguiano. Segundo Carlos Jung, os arquétipos são representações ou símbolos carregados de significado que são compartilhados pelos seres humanos, mesmo de diferentes povos e ao longo de muitas gerações. A teoria de Jung explica que, além das experiências pessoais que irão dar um sentido a um símbolo, há também uma série de experiências coletivas que são acumuladas pelos seres humanos ao longo do tempo e ficam guardadas no inconsciente coletivo, que seria uma espécie de reservatório de informações compartilhadas por todos nós. Só para ilustrar, ao pensar num animal como a cobra, existe uma parte do significado associado a esse símbolo que é pessoal, isto é, baseado nas suas próprias experiências. Você pode ficar fascinado com ela ou sentir medo, dizer que ela é bonita ou feia e etc. Além disso, há também uma parte do significado associado a esse animal que é coletivo. Segundo o conceito de arquétipo, todos sabemos instintivamente o que as cobras representam, como, por exemplo, um animal traiçoeiro e perigoso, ou ainda um animal que representa transformação por sua capacidade de trocar de pele. É justamente a esse significado coletivo que o termo arquétipo se refere. Assim como outros elementos do nosso cotidiano, cada animal também possui seu conjunto de características que fica guardado no inconsciente coletivo. O xamanismo e os animais do poder. Segundo o xamanismo, sempre que alguém nasce, essa pessoa é escolhida por um animal de poder que lhe servirá de guia em sua jornada terrena, oferecerá proteção, ajudará com o que for preciso e compartilhará suas qualidades. Além disso, o xamanismo também está intimamente ligado à cura, seja ela física, emocional ou espiritual. Muitas vezes, é o animal do poder que mostra o caminho para que qualquer tipo de cura que você deseje seja realizada em sua vida. Também vale destacar que cada animal de poder ensina uma lição diferente, que pode ser aprendida ao observar seu comportamento e adotar suas qualidades de forma consciente. E o que é xamanismo? Xamanismo é um conjunto de crenças ancestrais que engloba práticas de magia e evocações para estabelecer contato com o mundo espiritual. O xamanismo é uma percepção religiosa que confere ao xamã a capacidade de entrar em transe e se conectar com o mundo espiritual. Essa conexão o capacita para curar doenças, influenciar a natureza, facilitar a caça, adivinhar segredos, predizer o futuro, afastar o mal ou exercer funções de um sacerdote. O xamã consegue fazer uma viagem a outro mundo através da recepção de uma natureza transcendental ou através da sua transformação em outro ser. Essas manifestações são características dos povos siberianos da Ásia Setentrional. Porém, em tribos indígenas de todo o mundo, a essência dessas manifestações são semelhantes, com base na observação dos sinais da natureza e na intervenção de um xamã. Apesar de o verdadeiro xamanismo ter sido desenvolvido entre diversos povos da Sibéria
e Ásia Central, na América, no Sudeste da Ásia e na Oceania, existem práticas religiosas intimamente ligadas com ele. O xamã é o líder espiritual em quem as comunidades reconhecem capacidades sobrenaturais. É uma figura poderosa que estabelece uma ponte entre o mundo natural e o espiritual. A ele são atribuídos poderes de magia, profecia e cura. Esse conjunto de práticas se transformou em uma filosofia de vida, através da qual as pessoas buscam equilíbrio, conhecimento, tranquilidade, bem-estar físico e espiritual. A sabedoria milenar e os ensinamentos passados através de gerações levam o praticante a experimentar uma transformação interior. As novas vertentes do xamanismo, denominadas neo-xamanismo ou xamanismo urbano, são baseadas no conhecimento das antigas tradições que entram em harmonia com o mundo atual. As práticas e técnicas usadas no xamanismo incluem danças, canções, batidas de tambores e outros instrumentos musicais, meditação, discussão, partilha de conhecimentos, testemunhos e histórias. No Brasil, as práticas xamânicas são habituais nas tribos indígenas, tendo como xamã o pajé. O xamanismo e os animais. Os animais têm uma grande relevância no mundo do xamanismo, pois, de acordo com essa prática, um indivíduo pode descobrir o animal guardião que existe no interior de cada um. Esse animal guardião pode também ser conhecido como animal de poder, aliado totem, nagual ou espírito protetor. Cada um desses animais possui características diferentes. Por exemplo, o lobo representa aptidões sociais, fidelidade, generosidade, amor e capacidade de ensinar. O urso está relacionado com o inconsciente e representa os instintos. A coruja representa o caminho para a sabedoria. Em algumas tradições pode ser portadora de boas ou más notícias. O que o arquétipo animal revela sobre você? Ao descobrir qual o seu arquétipo animal, você passa a ter uma visão mais clara de si mesmo. Se você prestar atenção às características dele, perceberá que você possui traços da sua personalidade parecidos com esse animal. Vale destacar que todos os animais de poder possuem aspectos positivos e negativos. Ao observá-los, você entenderá melhor o que pode ser melhorado em você. Consequentemente, terá também melhorias em diversas áreas da sua vida, como na carreira, na vida amorosa, no ambiente familiar e etc. Assim como todos os animais de poder, o arquétipo da águia possui um conjunto de qualidades específicas. Se ela é seu arquétipo, certamente você já possui algum desses traços, porém, há outros que você pode desenvolver com a ajuda desse arquétipo. Para saber mais sobre isso, vamos ver a lista abaixo com os principais atributos do arquétipo da águia, como, por exemplo, sua visão, capacidade de liderança, independência emocional, força, sabedoria e muito mais. A visão. A visão é uma das principais qualidades associadas ao arquétipo da águia. Em primeiro lugar, ela tem a capacidade de enxergar muito mais longe do que seres humanos e outros animais. Só para ilustrar, do topo de um prédio de 10 andares, uma águia seria capaz de enxergar uma formiga no chão. Além disso, as retinas dos olhos da águia possuem muito mais células detectoras de luz
e essa ave também possui uma percepção mais aguçada das cores, o que faz dela uma excelente caçadora e também a ajuda na hora de se proteger de predadores. Assim, parte da lição ensinada por esse animal está relacionada à capacidade de enxergar mais longe e com mais clareza, seja no sentido de encontrar oportunidades que outras pessoas ainda não enxergaram, ou mesmo de utilizar essa visão para tomar atitudes precisas e certeiras para conquistar seus objetivos ou solucionar algum problema. A liberdade. De modo geral, todos os animais que têm a capacidade de voar estão associados à liberdade. Porém, como as asas da águia são mais longas do que as de outros pássaros, ela é considerada por muitos o maior símbolo de liberdade. Sua capacidade de alçar altos voos, que chegam a 3.000 metros de altura, também contribuem para essa ideia. Sendo assim, quem se depara com o arquétipo da águia é convidado a se responsabilizar pela própria liberdade, principalmente no sentido de refletir sobre como enxergar e viver além das limitações impostas por outras pessoas, pelas circunstâncias e até mesmo autoimpostas. A independência emocional. Diferente de outros pássaros, as águias não vivem em bandos. Além disso, elas constroem seus ninhos em altitudes elevadas, distantes não só de outras águias, mas também de outras espécies. Por essa razão, a águia representa a independência emocional e a autossuficiência. Quem tem a águia como animal de poder tem uma grande capacidade de realizar aquilo que deseja sem depender de ninguém. Mesmo sem apoio ou ajuda, elas seguem em frente, pois têm como guia a própria visão daquilo que desejam. Elas também não se deixam afetar pelas opiniões alheias, já que têm uma ideia muito clara do que querem para si. A autoestima. O arquétipo da águia também está relacionado à autoestima, isso é, a capacidade de entender o seu próprio valor, suas qualidades e reconhecer aquilo que você tem a oferecer. Esse totem animal traz como lição a necessidade de aceitar a si mesmo, mas sem se acomodar, ou seja, de se contentar com a sua visão atual, mas sem deixar de buscar melhorias constantemente. Por último, vale destacar que a águia está associada a pessoas que confiam nos próprios julgamentos e que não têm medo de se expressar ou de buscar aquilo que acreditam merecer. A superação de obstáculos. Outra qualidade muito importante do arquétipo da águia é sua capacidade de superar obstáculos. Algumas espécies migratórias chegam a percorrer grandes distâncias num único dia. Além disso, ela é precisa tanto na hora de lidar com as presas quanto com os predadores. Ela é um símbolo de resiliência, força e energia, e por isso é um ótimo arquétipo para se conectar quando se enfrenta um desafio ou quando se deseja conquistar um objetivo. Poder e força. A águia é também um símbolo de poder e força. Ao longo da história, ela foi associada a muitas divindades. Só para ilustrar, na mitologia grega, Zeus se transforma numa águia para se tornar capaz de controlar raios e trovões. A imagem da águia por si só já é imponente, mas suas características também contribuem com essa ideia. Ela é uma caçadora exímia, o que é possível graças à sua visão e à força de suas garras e de seu bico.
que permite que ela não só capture pequenos animais com facilidade, mas também os carregue durante o voo. Essas características se mostram nos indivíduos que têm esse animal como guia, através de capacidade de perseguir os próprios objetivos, de um grande nível de resiliência e de muita força de vontade. Liderança. A águia, como animal de poder, também é um símbolo de liderança, justamente por sua visão aguçada e pela capacidade de tomar decisões rápidas e precisas. Algumas espécies voam cerca de 50 quilômetros, mas ao encontrar uma presa, a águia age rapidamente, conseguindo alcançar a incrível velocidade de 300 km por hora no mergulho. Assim, esse é um arquétipo que nos ensina a importância da precisão, do momento de economizar as energias e do momento de agir com rapidez, características que são muito importantes para quem exerce qualquer tipo de liderança. Sabedoria e prosperidade. Há várias razões pelas quais a sabedoria é associada à águia, como, por exemplo, pela precisão com que esse animal age e pela sua visão precisa e de longo alcance. Além disso, essa ave também consegue voar acima das nuvens e seu ninho é construído em grandes altitudes. Essa possibilidade de elevação se associa tanto a uma grande capacidade mental quanto à sua sabedoria divina. Esse arquétipo também está associado à prosperidade e é utilizado por muitas pessoas que estão interessadas em progredir na vida profissional e nos negócios. A lição oferecida pela águia nesse aspecto é de buscar aquilo que você deseja com confiança, utilizando todos os recursos que você tem ao seu favor, e desse modo alcançar a liberdade oferecida pela ampliação de seus recursos financeiros. O lado sombra do arquétipo da águia. Como todos os arquétipos, a águia também possui seu lado sombra, isto é, um conjunto de características negativas que devem ser evitadas. Se a águia é o seu animal de poder, confira abaixo um pouco sobre os aspectos com os quais você precisa tomar cuidado, como, por exemplo, a arrogância, as disputas, dificuldades no amor e até mesmo o perigo que esse arquétipo oferece aos patrões. A arrogância. Um dos aspectos do lado sombra do arquétipo da águia é a arrogância, que pode surgir, por exemplo, devido ao excesso de autoconfiança. Muitas vezes, uma das lições que quem tem essa ave como animal de poder precisa aprender é ouvir e respeitar as opiniões alheias, sejam elas vindas de alguém com mais de experiência ou não. Sendo assim, é importante saber utilizar as qualidades da águia, como a força e a autoconfiança, ao seu favor, de modo que você tenha uma noção clara do seu valor, mas não deixe que isso atrapalhe seus relacionamentos, principalmente na vida profissional. Perigo para os patrões. Quem tem a águia como animal do poder é muitas vezes visto como um perigo para os patrões, por várias razões. Em primeiro lugar, porque como são muito independentes, essas pessoas tendem a ter dificuldade em trabalhar em grupo ou mesmo aceitar opiniões alheias. Em segundo lugar, por serem muito fortes e independentes, elas também têm dificuldade em seguir regras que são comuns a todos. Por último, esse arquétipo também se associa a pessoas visionárias
que estão sempre buscando novas ideias, o que nem sempre será valorizado num ambiente de trabalho no qual a hierarquia é importante. Disputas. As disputas e conflitos também aparecem frequentemente como características do lado sombra do arquétipo da águia. Muitas vezes elas são causadas porque quem se associa a esse arquétipo possui opiniões fortes e não tem medo de brigar por aquilo que acha ser certo. Sendo assim, é de extrema importância redobrar o cuidado com os relacionamentos e o campo profissional, sobretudo no sentido de aprender a controlar as emoções e de aceitar os pontos de vista de outras pessoas e de saber o momento certo para falar e para ouvir. Dificuldades no amor. A personalidade firme, característica do arquétipo da águia, também pode fazer com que o indivíduo tenha problemas na vida amorosa, relacionados principalmente à dificuldade de aceitar as opiniões e desejos do outro ou de reconhecer os próprios erros. Por isso, é preciso trabalhar com esses aspectos para que não só o relacionamento amoroso, mas também todos os outros sejam vividos de forma mais leve, satisfatória e saudável. Qual o objetivo dos arquétipos animais? Os arquétipos animais podem ser utilizados com diversos objetivos. Primeiramente, essa é uma excelente forma de obter autoconhecimento, já que ao descobrir seu animal de poder, você terá a chance de conhecer as principais características dele. Desse modo, você entenderá também quais são seus pontos fracos ou os seus pontos fortes e o seu lado sombra, e assim saberá o que precisa ser trabalhado em você para que você viva melhor. Além disso, eles são grandes aliados no processo de cura física ou emocional, já que cada animal de poder oferece uma medida específica. Isso não quer dizer que a medicina tradicional deve ser deixada de lado, mas é uma ótima alternativa para quem busca tratamentos holísticos para complementar os tradicionais. Também vale destacar que para o xamanismo, o caminho ensinado pelos animais de poder é uma forma de aprender a viver melhor consigo mesmo, com outras pessoas e até mesmo com a natureza. Como descobrir o seu arquétipo animal? Existem várias formas de descobrir o arquétipo animal. Em primeiro lugar, você pode observar aqueles animais com quem tem afinidade. É provável que você tenha uma grande admiração ou interesse por um determinado animal e até mesmo possua itens com esse símbolo, como roupas, itens de decoração e etc. Também é possível fazer uma lista com os principais traços da sua personalidade e comparar com alguns arquétipos para descobrir qual deles você possui mais afinidade. Por último, existem meditações guiadas e até mesmo testes disponíveis online que podem te ajudar nessa tarefa. Na dúvida, é interessante utilizar essas ferramentas, pois elas oferecem um resultado de forma mais rápida e simples. Quantos arquétipos animais você pode ter? De acordo com as tradições do xamanismo, cada pessoa é escolhida por um animal do poder ao nascer. Esse é o animal que o acompanhará por toda a sua vida, compartilhando suas características e servindo de guia, auxiliando ao longo de sua jornada. Contudo,
É comum que as pessoas se conectem com outros animais do poder ao longo de sua vida. Às vezes, isso ocorre de forma natural e inconsciente, devido às circunstâncias que essa pessoa enfrenta ou aquilo que ela deseja obter. Mas também é possível fazer isso de forma consciente, escolhendo o animal que você deseja se conectar de acordo com as qualidades dele. Essa conexão pode ser estabelecida através da observação desse animal, do aprendizado sobre ele ou até mesmo de meditações específicas para isso. Qual o significado do arquétipo da águia? O arquétipo da águia está associado a uma grande capacidade de liderança, a pessoas visionárias, fortes e independentes. Ele está relacionado à busca por sabedoria, prosperidade, liberdade e superação de obstáculos. Em seu aspecto negativo, o arquétipo da águia tem como principais atributos a arrogância, os conflitos, a dificuldade em estabelecer relacionamentos felizes e seguir regras. Assim, esses são aspectos desse arquétipo que exigem cuidado e atenção. E aí está para vocês a aula do arquétipo da águia. Espero que tenham gostado. Eu fiz com carinho, procurei a definição de xamanismo, para quem não sabe. E, enfim, ficou um pouco longa, mas é uma aula, né, gente? Então, eu espero que vocês entendam. Um grande beijo e até a próxima aula. Obrigada!